Olá galera, mais uma vez estamos aqui fazer aquele vídeo sobre segurança e dica no trânsito. Sou J. Joaquim, policial aposentado. Hoje eu vou falar sobre sinalização com galho de árvore, né? Então muita gente já viu falar nesse tipo de sinalização, né? Que muitas vezes seu carro pode ficar imobilizado na via por um pneu que furou, um pneu que estourou, ou mesmo pane mecânico, ou mesmo até um acidente. Então vou mostrar na prática a maneira certa de você fazer a sinalização com galho de árvore. Aqui na frente você está vendo esse galho de árvore? Então esse galho precisa de ter um tamanho certo, ok? Esse galho aqui que eu estou mostrando você é um galho que é o tamanho ideal. Então esse galho não pode ser grande e nem muito pequeno. Se ele for muito pequeno, quando os veículos passam, poderá voar, né? Sair do local, até cair dentro da pista, pode provocar até um acidente. E não pode ser muito grande, que poderá também provocar um acidente, né? Depende da pessoa desatenta e for passar em cima do galho. E mostrando ainda essa parte mais grossa do galho, igual eu coloquei aqui, ela tem que ficar voltado para a margem, no caso a margem esquerda da via, no caso direcionado para o lado do mato. Por que não pode colocar ele voltado para a via? Geralmente se você cortar um galho um pouquinho maior e ele entrar na via, um condutor um pouco descuidado, por exemplo, moto, outros veículos de menor porte, pode passar em cima e pode provocar um acidente, né? Poderá cair. Por isso que não deve colocar o galho muito grande e nem com essa ponta mais grossa, igual estou mostrando aqui, ó, essa ponta mais grossa aqui, voltado para a via. E qual a distância ideal para você colocar atrás do veículo imobilizado? No caso, se você parou no acostamento, o acostamento for largo, a distância ideal é você, numa linha reta igual essa aqui é uma pista que, uma rodovia estadual, né? Ela não tem muita curva, então a visão é um pouco mais ampla. Aí nesse caso você pode começar a colocar um galho de árvore, mais ou menos uns 40 metros onde o carro está imobilizado. Isso veio que tiver no acostamento, né? Coloca um a 40 metros mais ou menos. E antes você coloca o outro mais ou menos uns 100 metros mais ou menos. Isso para local reto, como esse, com a visão boa. Agora se for local de curva, montanha ou descida, aí você tem que aumentar muita distância. Aí você começa mais ou menos, se for local de montanha e descida nessas rodovias, você começa mais ou menos 400 metros, mais ou menos, no primeiro galho. Aí você coloca 400 metros, depois mais uns 50 metros, de 50 a 50 metros você vai colocando mais ou menos. Se for um lugar muito perigoso, né? E de curva e montanha, e se for à noite. E quando você chegar próximo do carro, quando você estiver aproximando do carro, se o carro estiver no acostamento, todos os galhos você coloca no acostamento. Aí próximo do veículo, mais ou menos uns 40 metros mais ou menos do veículo, você coloca ele um pouquinho entrando na via, aproximadamente 1 metro, mais ou menos, atrás do veículo. E não esqueça de colocar o triângulo na frente do galho, para quem está vindo, primeiro ver o triângulo junto com o galho. Agora, se o veículo tiver quebrado dentro da via de circulação, que é essa via aqui, né, igual no caso aqui desse lado aqui é lado direito, né? Se for na minha frente aqui, igual eu virei aqui do lado direito, aí se o veículo tiver quebrado dentro da via, no caso retornando aqui fica à esquerda, virando para frente, na minha frente é à direita, e retornando aqui à esquerda. Se o veículo tiver quebrado dentro da via, aí você tem que ter um cuidado dobrado na sinalização. Se for em local reto, você vai ter que colocar uma sinalização, mais ou menos, você começar mais ou menos 200 metros, o mínimo. De 200 a 300 metros, começar a colocar os galhos. Aí começa a repetir de cada 50 metros. Começa mais ou menos 300 metros.
e repete mais ou menos 50 metros, coloca outro galho. E quando estiver aproximando do veículo, por exemplo, no penúltimo galho, você entra com ele mais ou menos um metro mais ou menos dentro da via de circulação. E quando estiver faltando mais ou menos uns 80 metros, se a via for de 80 km por hora, você coloca o galho todo dentro da via, mais ou menos 80 metros. Se o veículo estiver quebrado dentro da via, da faixa de circulação. Aí você tem que cobrir toda a faixa para o veículo parar, para não passar em cima do seu veículo que estiver quebrado. Então, se a via for de 80, você coloca 80 mais ou menos atrás do seu veículo. Se a via for de 100, você coloca mais ou menos 100 metros atrás do seu veículo. Aí você coloca o galho cobrindo toda a faixa. Se o seu veículo estiver quebrado dentro da faixa. E tem que colocar o triângulo, né? E mais próximo do carro, continua colocando galho também para a pessoa ver. Isso para o lugar reto. Agora, se for local de curva, começa a sinalizar com bastante antecedência, mais ou menos uns 500 metros. Inclusive em rodovias com pouca visão, né? Com curva, descida. E as carretas elas precisam de um período muito longo para poder parar. Então começa a sinalizar mais ou menos uns 400 metros, mais ou menos. E de cada 50 metros você começa a pôr outro galho. Aí quando for no penúltimo galho, começa a entrar uns 1 metro mais ou menos na via. E quando estiver aproximando do veículo, aproximadamente... É mais ou menos de 80 a 100 metros. Você coloca um galho fechando toda a via para o veículo parar. Para ele ver que tem que parar, que não o veículo parado na sua frente. Isso é para o período de dia. Agora, se for à noite e chuvoso, aí você tem que aumentar mais esse cuidado. Aí você vai ter que comprar, se o veículo não for pane elétrico, colocar o pisca-alerta, colocar outros meios de sinalização. Se for possível, não for dia chuvoso, colocar um fogo no acostamento para sinalizar mesmo. Você tem que fazer uma coisa para você ser visto, o seu veículo ser visto. Porque o veículo mobilizado dentro da via para provocar um acidente é fácil, né? Talvez venha a carreta, quando vê está muito em cima, da outra faixa está passando outro veículo. Não tem como ele mobilizar rapidamente. Então a coisa que tem que dobrar mesmo cuidado. Se for chuvoso, o dia chuvoso e em curva, então você tem que realmente arrumar outra sinalização. Se for pane elétrico, se o carro estiver todo apagado, aí é meio complicado. Aí você vai ter que arrumar a lanterna e arrumar a faixa refletiva e fazer alguma coisa, mesmo sinalizar com a faixa na mão e tudo, para alguém, você tem que ser visto, que é muito perigoso se for nesse período, se estiver chuvoso. Então, essa maneira é mais ou menos na prática, qual você deve sinalizar com galho. Então tem muita gente que coloca muito perto do veículo, muito longe, né? Ou dentro da via, ou fora, um galho muito pequeno ou muito grande. Então o tamanho ideal, igual eu mostrei isso aqui, ó. Esse galho é um tamanho ideal. No caso pode ser até maior um pouquinho, mas não muito grande e nem pequeno. Por quê? Igual eu falei antes, né? Se for pequeno, o vento de uma carreta vai passar, esse galho vai voar. E se for muito grande, poderá provocar um acidente. E outra coisa também, você não deve cortar uma árvore, para mim se for essa árvore de lei. Se você cortar, se alguém denunciar, você pode responder por crime ambiental. Aí você corta galhos, usa um facão, uma faca, corta um galho, tamanho desse aqui, por exemplo, que é uma galha de manga, né? Eu trouxe da chácara, então não tem nenhum problema. Mas se for uma madeira de lei, você tem que cortar o galho. E não esqueça de quando seu veículo resolver a pane, tirar da via, você tem que recolher toda a sinalização que você deixou. Tipo pedra, galho, se você tiver feito um fogo, cuidado para esse fogo não pegar na mata, que poderá responder por crime ambiental também. E ter cuidado, isso tô falando de fogo se for à noite, né, para ajudar a iluminação. Então é importante você colocar um fogo mais ou menos assim uns 30 metros do veículo, na frente do veículo, para as pessoas te ver. Se isso o veículo tiver quebrado dentro da faixa de circulação. Agora, se for quando o carro quebrar ou parar, procura um local assim para você tirar seu veículo da via o mais rápido possível. Que acostamento não é local seguro para você fazer reparo, nem mesmo a troca de um pneu. Então anda, se for possível, procura um local onde tem um espaço que você possa sair totalmente da via. Que você, para sua segurança e segurança da sua família, né? Porque o acidente acontece sempre. Então tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado nessa situação. Então o que está na prática, né?
O vídeo está ficando um pouco longo, mas que eu tenho, é um prazer para mostrar para vocês na prática como faz a sinalização com galho. Então, repetindo, se for à noite, chuvosa, lugar de curva, aí a atenção tem que ser dobrada, viu? Agora, se for de dia, no lugar bem visível, aí é lógico que tem que ter cuidado, mas pode diminuir um pouco o espaço da sinalização. E por exemplo, eu falei aqui em metros. Você é lógico que você não vai andar com a fita meta medindo ou com a trena que seja. Então a maneira mais ideal é você fazer um passo um pouco largo. Você faz um passo largo, né? Esse passo corresponde mais ou menos 1 metro. Aí contar a quantidade de passos é a quantidade de metros que você vai colocar um galho à distância de outro. Ok? Então essa informação na prática aqui que eu tenho para passar hoje para você sobre sinalização com galho. Obrigado aí, dá um like lá no canal J Joaquim, que é o Instagram, né? J Joaquim com D, depois do M, no Facebook J Joaquim e no YouTube Jabaja espaço J ponto. J-A-B-A-J-A espaço J ponto. Obrigado e até a próxima.